Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 15. Em 2 Samuel 23:5 nós lemos: Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? O rei Davi estava à morte, e estas palavras do verso 1 ao 7 foram as últimas que ele pronunciou. Ele estava vendo chegar ao fim sua grande aventura na vida, mas vendo ao mesmo tempo, bem próximo, o início de sua eterna ventura com o seu Deus. Estava naquele ponto limite último entre o tempo e a eternidade, quando aflorou a gigantesca força dessa esperança, cuja fonte inesgotável está no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha consciência de que a curva biológica de sua vida estava bem no fim, e nessa descida última, contemplou os primeiros raios do alvorecer daquela nova aurora. Realidade impossível de ser descrita pelas palavras do precário e limitado vocabulário humano. O apóstolo Paulo refere-se a ela como aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Davi olhou para o que ia deixar após fazer a travessia derradeira e revelou serenidade nessa iminente passagem. Deus não está com a minha casa? Foi a pergunta que fez. Não alimentou a ansiedade. Sabia que o Deus que cuidou dele o tempo todo em seus altos e baixos continuaria a cuidar de sua casa, de sua família que ficava. Foi essa consciência que fez o sábio hebreu dizer em Provérbios 14:32: Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. A seguir, ele trouxe à memória a aliança eterna que Deus fez com ele, em tudo bem definida e segura, como diz o texto. Foi em função desse pacto amoroso de Deus para com ele que as questões decisivas da vida, ligadas à salvação e à esperança, revelaram-se bem solidificadas. Ao chegar o momento da prova, não haveria provação, mas aprovação. Ele não tinha com que se preocupar, ele não tinha por que se preocupar. As descidas que experimentamos na vida são paradoxalmente subidas. É que a vida com Deus é sempre ascensional, mesmo quando crises próprias da nossa existência finita faz-nos experimentar descidas temporárias, onde experimentamos desconfortáveis e estonteantes vertigens. No final, tudo terminará bem, seja se a situação tiver seu desdobramento no tempo, com a superação de um desafio, seja se apontar para a eternidade, pelos portais eternos, dos quais fala o salmista no Salmo 24:9. Em momentos como o que estamos vivendo, principalmente quando o que pode destruir a nossa vida é esse minúsculo inimigo invisível, veloz e com poderio mortal, a virtude cristã que primeiro sofre o impacto é a esperança. Por isso, a partir de hoje, estaremos falando durante algum tempo sobre ela, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como nos orienta Paulo em Efésios 6:10. Esperar na esperança que vem do Senhor não é passividade que nos acomoda. Não é isso o que a Bíblia nos ensina, mas atividade que nos mobiliza. O que mais necessitamos para sossegar a nossa vida está próximo a nós. Nessa busca,
terminamos por achar o que queremos. É Jesus quem nos orienta na minúscula parábola do tesouro escondido. O tesouro, espólio de guerra que estava escondido nas terras, foi de repente achado por um homem. Era valiosíssimo, não tinha preço. Que fazer para não perdê-lo? Aquele homem pensou e a seguir tomou uma decisão. Vendeu absolutamente tudo o que possuía, comprou o terreno e o tesouro passou a ser absolutamente legalmente seu. Mas a posse só se concretizou quando ele se desfez de tudo. Precisamos nos desfazer de tudo para que o Deus da esperança ocupe seu lugar em nós. Com essa santa ocupação, os desesperos serão sempre superados e o cálice da esperança transbordará para saciar a sede dos peregrinos em estado de desesperação. Eu termino a reflexão de hoje com um belíssimo e profundíssimo pensamento de Gabriel Marcel, filósofo cristão existencialista. Esperar é trazer em mim a certeza íntima de que, quaisquer que possam ser as aparências, a situação intolerável que é presentemente a minha não pode ser definitiva, deve comportar uma saída. Amém.